Ô, Saulo, mas aqui as pessoas, a maioria acredito que te conhece, mas fala um pouquinho para nós sobre a trajetória sua espiritual. Eu li seu livro também, achei muito interessante, tem relatos maravilhosos, que eu quero que você também fale um pouquinho dos relatos que eu achei interessante mais tarde, mas conta para nós, como que iniciou a sua trajetória espiritual? Eu, apesar da minha mãe, muitos anos atrás, ter sido parte do candomblé, ela foi por. Mas ela largou e fugiu disso e tinha um processo quase que traumático e não se falava muito em casa das coisas. Sim. Então eu não tinha muito conhecimento, a não ser, eu era só músico, sou músico, né? E a projeção começou para mim de forma involuntária, assim. Eu não sabia nem o que era, eu não sabia o que era, como me importar. É diferente de hoje, que a gente tem essa coisa das pessoas pegam um livro e pegam a internet, está cheio de relatos. Eu não tinha informação de o que foi ruim por um lado e muito bom por outro. O lado bom é que você consegue fazer uma régua bem simples, sem nenhuma entrada, e ver aí depois que você vai ver que a coisa como é, a partir dos livros. E o lado ruim é que você fica meio sem saber o que fazer, você fica meio perdido assim no começo, você começa a tentar entender o que aconteceu. E nisso eu comecei, eu tive algumas experiências, no começo aos 15 anos, né? E eu comecei a entender o que era aquilo. Aí eu começava a andar dentro da minha casa, foi os primeiros lugares que eu andava. A primeira vez eu vi meu corpo deitado, eu achei que tinha morrido. Eu vi meu corpo deitado, assim, achei estranhíssimo. Na verdade, eu nem sabia que era meu corpo. Era tão igual que eu levantei e perguntei, poxa, quem deitou comigo? Porque ele estava no tapete. Sim. Tinha alguém deitado comigo ali, até que eu vi que era eu, que eu estava morto e tal. Tanto que quando eu saí da experiência, eu falei para minha mãe, eu morri e voltei. Foi o que eu falei para ela. Eu voltei. Eu estava grudado na tomada, eu achei que tinha acontecido comigo por causa da energia que eu estava sentindo, né, que é o estado vibracional. Aí nisso eu comecei a procurar informações em alguns lugares e ela destoava muito da simplicidade da minha própria experiência. Eu saía do corpo e saía. Não tinha, olha, toma cuidado. Não precisa tomar cuidado, não sei o quê. Não. Para mim, as minhas primeiras experiências, eu nem medo de espírito tinha. Porque não conhecia assim, direito, né, eu Saulo? tinha, obviamente, aquela coisa de uma ser estranha, mas não tinha aquele medo causado pela leitura espiritualista, ou pelo obsessor, ou pela aquela coisa que muitas vezes é transmitida. Aí eu comecei aí, o primeiro lugar que eu fui logo que eu saí dali foi um centro espírita, porque é o lugar mais espírita, espiritismo e tal, que tinha algum conhecimento, mas não tanto que isso não quer dizer que seja do centro espírita, isso é uma coisa muito específica do conhecimento de quem me atendeu lá. Eles têm um estudo sobre, mais conhecido como desdobramento, emancipação da alma, né? Aí eu tive algumas informações bem que me transmitiram medo. Olha, você não deve fazer isso em casa. Como assim? Eu não estou querendo fazer nada, né? Aí daí eu comecei a pensar, depois de algum tempo, a fazer alguma coisa, porque eu percebia que existia uma diferença muito grande entre a questão espiritualista, a questão religiosa, que era muito preconceito, a questão também cética, que as pessoas não tinham noção de quão lúcido eu ficava, e depois eu fui estudando, e não foi fácil não, viu? Depois que eu tive essas primeiras projeções, experiências, eu precisei fazer um grande esforço para continuar com elas. E eu passei muito tempo preso no que todo mundo tem, que é esse sintoma projetivo da paralisia do sono. Ela me atormentou por muitos anos, até que eu aprendi a me afastar do corpo com os trabalhos energéticos. E transmitir a coisa para que a coisa acontecesse a outras pessoas também. Sim, é interessante quando você fala assim do centro espírita, porque muitas pessoas que trabalham lá têm essa dificuldade também de falar sobre a mediunidade, né? Que é preciso trabalhar a mediunidade só no centro espírita, mas nós somos médios 24 horas. E a projeção astral também tem esse tabu, esse mito, que se sair não vai retornar mais, vai morrer. E quando a pessoa tem essa experiência, tem essa lucidez, perde, né? Agora, quando não tem essa experiência, é difícil elas conseguir saber de tudo isso. Mas, Saulo, nesse trabalho todo que você vivenciou até os 15 anos, você passou por alguma dificuldade na infância? Você tinha mais liberdade através da clarividência? Ou essa sensibilidade já desde a infância? A dificuldade... Né?
Em princípio, eu só tive a projeção e nenhum tipo de passão energética, absolutamente. Comecei a sentir as energias, claro, né? Sim. Você começa a sentir umas coisas estranhas no seu corpo e que a repercussão daquela... Quando você sai do corpo, você movimenta uma quantidade muito grande de energia. Sim. E aquilo mexe bastante no que a gente chama de parapsiquismo, que é o conjunto dos chakras, mas o sistema energético e a ligação entre o físico. Mexe nos órgãos, mexe em tudo. Mas o que mais me impactou foi... Eu destoei muito da minha geração. Enquanto os meninos bebiam, namoravam, eu era músico, tocava aquele negócio de mundo de tal, eu já estava em outro mundo. Eu tinha entrado no mundo da espiritualidade, da saída extracorpórea, da lucidez, dos espíritos. Então não tinha com quem conversar. Quando conversado era dado como maluco, professor Pardal. Desse jeito. Até hoje, né, Saulo? Lá vem ele, ó, maluco, rapaz, aí é doido. Você conversa com esse aí, você sabe, mas meia hora de conversa com ele, você não precisa nem se drogar. Os caras... Pegava pesado. Eu dava com os livros na mão, estava viajando para tocar. Então, esse foi a minha maior dificuldade, foi conseguir ter uma vida social, e tanto que eu não fui igual às outras pessoas. É inevitável. Anda em outra dimensão, a consciência expande, queira ou não, e você começa a olhar para eu. Como eu saía do corpo, via meu corpo deitado, eu sabia que eu não era o corpo. Então, eu costumava pensar, bom, eu não sou o corpo, então mesmo ser feio ou ser bonito é relativo. Então, eu começava a buscar a essência das pessoas desde novo, velho. O que tem dentro daquele corpo? Então, isso mexeu bastante comigo. Porque você ia falar às pessoas, olha que menina linda. Eu falava, legal, deixa eu conversar com ela. Que conversar, rapaz? Vai lá logo. Não, você é maluco? Eu vou ficar com a pessoa que eu não sei quem é. Aí sim, e tinha uma briga muito forte com o sentido consciencial. Eu era músico, então. Você ia tocar num lugar, às vezes tinha uma pessoa que gostava de você. Vinha falar com você pela questão musical, aquela coisa... Eu costumo chamar de, desculpa, sem nenhum tipo de coisa, mas tinha as Maria Pandeiro lá, que podia ver um cara tocar, que era lindo. Aí, e não era, né? Aí a galera vinha lá, eu falava, tudo bom, tudo bom. Em 2 minutos eu falava, não dá, velho. Saulo, a menina é linda. Eu falei, não, como é que faz, velho? Então eu tinha um problema sério com os amigos por causa disso. Esse cara é gay e tal. Oxi, Mas é bom assim, porque você conseguiu ver a essência das pessoas e ter essa troca energética, essa troca verdadeira com as pessoas. Te fez bem, Saulo, mas naquele momento é difícil, né? Viver faz bem, é difícil. Faz bem, mas quando jovem, você faz tudo para estar no meio da coisa. Como é que eu faço para ser popular? Como é que eu faço para ser aceito? Você arruma o cabelo daquela forma, você faz exercício para ficar mais forte. Todas as coisas são voltadas, você nem percebe que você está na onda. Você acha que... Mas, de repente, você estuda a questão consciencial, tudo isso isso some. Sim. Existe conflito entre uma coisa e outra. E aí você... E até o dia de hoje é parecido com isso. Você chega perto das pessoas hoje em dia, elas olham você para ver qual é a marca de roupa que você está usando, não sei o quê. E são coisas importantes, assim, no sentido geral, mas não são relevantes a ponto de você viver para isso. Então, você sempre tem esse negócio, a espiritualidade e a autoconsciência, ela tem. Se vocês estão vendo minha cachorrinha chamando minha atenção, deixa eu pegar ela aqui. Ela está pedindo atenção. Ela quer carinho. É. Belezinha.